Nas nuvens aqui, sejam bem-vindos, então, vamos lá. Seu áudio? Disciplina versus... Vocês estão me ouvindo aí? Tá tudo certo? Para mim tá falhando. Tá falhando? Está falhando. Vamos lá, que a gente tá dando uma instabilidade aqui. Deixa eu falar um pouquinho mais aqui. Para mim tá chegando legal. Tá chegando? Vamos ver lá como é que vai sair o vídeo. Qualquer coisa vocês avisem aí, tá? E aí, general? Tamo junto, família. Agora nós vamos falar de disciplina e hábito. Esse módulo todo se chama Lifestyle, né? Essa segunda aula. Esse Lifestyle, a gente precisa de... Não precisa de forçar a barra. Vou te explicar que se forçar a barra não é estilo. Vai ser regra, vai ser você obedecendo o comando de outra pessoa e vai ficar muito ruim pra você. Então veja só, o que é disciplina, o que é hábito? Disciplina é algo que eu preciso só para começar. Não posso continuar. É uma vida de merda, essa vida altamente disciplinada. Você nunca pode fazer nada e esse negócio não funciona, é porque não virou um hábito. Explico. Se você acorda todo dia às 4h59 para assistir a live, é uma disciplina, porque eu tô lá e você tá acordando para me ver. Mas eu parei de aparecer. Vai ter 4h59, você vai acordar? Se você acordar, então é hábito. Então se você der continuidade e aquilo ficar instalado na sua cabeça e funcionar, vai continuar sendo hábito. Você vai anotar assim, disciplina versus hábito. Você vai escrever hábito é princípio e disciplina é regra. Vamos à academia? Vamos. Na academia, eu quero só aparecer, eu quero fazer blá blá blá, blá blá blá. Isso é regra. Disciplina. Vai ser sempre duro ir pra academia. Pablo, eu preciso ir por minha saúde, é por mim, eu quero ter uma vida diferente, um lifestyle diferente. Hábito. Só que aí os hábitos, eles precisam seguir alguns padrões. Então, existem períodos, eu vou recomendar a leitura de um livro, tem A Força do Hábito, tem o livro do Gary Keller, que é a única coisa para você focar em uma coisa de cada vez para mudança de hábito. Tem vários livros muito bons para você focar no hábito, mas nada melhor do que você entender que um hábito simples leva 7 dias, um hábito mediano leva 21 e um hábito complexo leva quanto? 40 dias. Mas aí você tem que focar. O que é disciplina? Disciplina é regra, é uma regra provisória para você conseguir algo que você almeja. Depois o hábito já instala. A regra é como você se esforçar, o hábito é como deslizar. A regra, eu me arrasto no chão e o hábito eu deslizo sobre o chão. É uma vida mais fácil. Então quando você não tem um hábito, só comece com regra, porque a regra vai fazer você repetir atos. O que são hábitos? Atos repetidos até que eles ficam automatizados. Se eles ficarem no modo manual e eu tiver que me esforçar, vai ser um lixo. Vai sempre ser um lixo. Porque eu vou ficar infeliz, meu cérebro não gosta de seguir regra. Jesus quebrava regra, eu quebro regra e você também vai quebrar. Só que é o seguinte, regras que viram coisas permanentes. Não a regra que eu tô começando agora e vou fazer isso virar um hábito. Aí você tem que entender a diferença. Então, por que você vai ter um lifestyle? O lifestyle que você quer, você que tem que construir, você tem que falar. Então, por exemplo, eu gosto de lavar vasilha. Aí um monte de ficar arrasado. Aqui na minha casa tem 3 funcionárias. E mesmo tendo as 3 funcionárias, eu ensino os meus filhos, eles que tiram a mesa inteira. Todos os pratos, tudo. Eles que tiram. Então tem hábitos que eu quero que eles tenham. Por que que eu lavo vasilha? Eu não lavo todas aí, né? Óbvio, hoje mesmo eu lavei todas. Só que eu lavo de vez em quando, lavo meu prato. Quando eu vou na casa de alguém, eu faço questão de lavar tudo. Eu gosto de ter hábito que ninguém gosta de ter, porque aí você vale mais os lugares onde você tá. Eu descobri que o Bill Gates, o Warren Buffett, o Sam Altman, esses donos do Walmart, esses caras mais fera do mundo, eles lavam pratos. E alguns deles falam que é uma das coisas mais sexy que eles fazem em casa. Ou seja, a mulher deles admiram, respeitam eles por causa disso. Então é simples. Se você entender, se você falar assim, ó, eu quero ter um hábito, é só repetir esse ato. É uma regra inicial, uma chave de partida que quando eu uso, o motor funciona. Mas lembre-se, se você segurar a chave, acabou de ligar um carro exatamente agora, ó. Você ligar um carro e segurar a chave, queima o motor de partida. Segurou a chave, vai queimar. Então a chave é só para dar um contato, a regra é para isso. Ela não é para falar, você tem que seguir isso. Quem anda debaixo de regra, de lei, vive infeliz. Quem tem bom senso, quem está afim de crescer, essa pessoa vai instalar hábitos ao invés de seguir regras. Quebre todas as regras e viva por princípios e hábitos. Fechou? Vai fazer as tarefas, gente. Tamo junto até depois do fim. É nóis. Daí, que pegaram lá. Minha mulher não pode ouvir isso não, rapaz. Ela vai descobrir meu truque.
Eu gosto muito de lavar vasilha em casa, sempre gostei. Vai descobrir meu Eu não truque. entendi. Aí, ó. E que é, Aldemar? Eu não entendi ainda por que eu não sou milionário. Eu lavo vasilha demais da conta. Talvez esteja lavando no lugar errado. Talvez, né? Pois é. Vou parar de lavar em casa, vou lavar na casa dos outros. Vamos ver aqui o que mais, gente, que vocês pegaram lá. Só pegaram a louça? Eu tinha um livro, sabe, Pedro? Um livro excelente, chamado Poder do Hábito. Ele foi, mas não voltou. Olha lá, ele está dizendo o Joacir lava a louça. Ele estava falando ali que diz que é para repetir aqui que o Luizinho não ouviu da parte de lavar a louça para aumentar o valor ali. A Eli e o Joacir colocaram lá, viva por princípios e não por regras. Pedro, eu penso o seguinte. Que, vamos tomar como exemplo a louça, né? A louça. Virar um hábito na sua casa. Mas virar um hábito não significa que, né, como ele disse, que seja uma regra, toque. Né? Tem gente que não durmo sem lavar a louça. Ele fala que você tem que ter essa coisa de hábito, mas você tem que estar desprendido dessa função. É isso que ele disse mesmo? É isso que eu entendi? Então, a regra seria como se fosse um toque, transtorno obsessivo compulsivo? Não necessariamente, ele coloca dessa forma. A regra é aquilo que é imposto, né? Aquilo que é colocado à força, vamos dizer assim. Então, um exemplo, se ele começar a lavar a louça, para quem não gosta, é algo forçado. Mas ele vai fazer vai lavar as vasilhas, né? Vai lavar a louça, mas ele não gosta. Só que o processo de repetição vai chegar um momento ao qual ele vai gostar daquilo, vamos dizer assim, e aí vai passar a ser um hábito para ele, entendeu? Agora, nessa vertente que ele coloca. O que ele comentou sobre essa situação é que muita gente imagina que começa um hábito, por exemplo, eu vou começar a acordar cedo, eu vou correr. Então, daí, quando pega, toda regra é para ser quebrada. Né? Então, aí você para de correr. Mas não, ele fala que é algo que você já está intrínseco, já está formatado em você, não algo que você está começando. Então, é uma regra que não... É uma situação que não cabe no inicial, vamos dizer assim, entendeu? Eu acho que foi essa parte que você pegou ali. A Nalva levantou a mão. Pode falar. Eu entendi aqui, Pedro, que disciplina serve para você criar um hábito e que ele vira automático. Onde ele falou aqui do simples, 7 dias, 21 dias, mediano e 40 dias completos. Então, quando isso passa, esse hábito passa, vamos dizer, dos 40 dias, quando passa dos 40 dias, você fazendo o exercício no qual você citou, não é isso? Ele já viraria um hábito. Exato. É que são 3 fases do hábito que ele coloca lá. Com 7, que é um hábito mais superficial, né? Uma sequência mais superficial. Com 21 dias é mediano e com 40 ela realmente já passa a ser transformada num hábito daí, né? E o que ele coloca é que a disciplina de você iniciar, de você gerar um sacrifício, de você fazer qualquer coisa, ela é necessária para você poder iniciar. Mas você não pode continuar com a disciplina. Eu sou disciplinado, eu tenho que estar ali naquele momento, eu tenho que fazer aquilo. Não, você tem que fazer aquilo por hábito, não por disciplina. São 2 coisas diferentes. Então é nessa tecla que ele bate daí. Entendi. Você me permite explicar, claro, se ninguém levantou a mão aqui? Se alguém quiser fazer alguma pergunta,
algum comentário antes? O Gelson quer falar. Ô, Charles, pode falar primeiro, mas eu falo, fica à vontade. Entender, para entender, Nalva, e aí para todos, com relação um pouquinho sobre a disciplina, são terminologias que você pode usar, né, com relação à disciplina, mas um pouco do que ele falou. O nosso cérebro, a nossa mente, ela sempre, isso acho que a gente viu isso num vídeo dele, que ele também explicou isso, que o nosso cérebro está 100% do tempo querendo economizar energia. Então, tudo aquilo que... por que assim, qualquer coisa que você precise pensar mais, é mais fácil você deixar de fazer as coisas por preguiça do que você forçar para fazer. O seu cérebro, se você segue o cérebro, você está ferrado. Porque o seu cérebro sempre quer o menos esforço possível. Isso faz parte intrínseca da fisiologia do seu cérebro. Ele sempre quer o caminho mais fácil. Então, a gente tem que criar métodos para que ele se torne mais fácil. Então, toda vez que você quando você está no passo da disciplina, ainda não é um hábito, é como se você estivesse fazendo um caminho diferente. É como se você vai para casa todos os dias no mesmo caminho. E às vezes você muda o caminho, o seu corpo sente esquisito. Você fala assim, peraí, não é por aqui, estou vindo por um caminho diferente. E aí você começa a criar um desconforto. Então, enquanto uma disciplina, o seu cérebro está gastando energia para poder fazer isso. A partir do momento que você faz várias vezes, ele vai naquele processo do subconsciente, naqueles 4 estágios do subconsciente, é igual dirigir o carro. Né? A primeira vez que você pega o carro para dirigir, quem nunca pegou, trava. Né? Você tem que olhar o retrovisor, a marcha, o pedal. Então, e você sente um pânico. Pelo menos eu senti a primeira vez que peguei o carro, meu Deus do céu. Né? Então, agora, depois que isso vira um hábito, o seu cérebro já não gasta mais energia. E aí fica muito mais fácil fazer. Por quê? Porque agora você tem o seu cérebro ajudando e cooperando com você para que você faça. Aí não dói mais. Então, o mais difícil é ter disciplina para criar o hábito. Ficou mais claro? Nossa, bacana. Então, tá bom. Ótimo. Gelson. Então, pessoal, boa noite, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Então, o que eu entendi aí, que ele está colocando para a gente, eu acho muito bacana as colocações dele, porque ele põe o cérebro para funcionar, ele tira a gente da zona de conforto, né? A questão de necessidade, né? Ou não. Então, eu percebo que a questão do que ele coloca como regra, como disciplina, é aquilo que a gente tem a necessidade de realizar, né? Por exemplo, sei lá, começo do ano, geralmente isso é muito comum, né? As pessoas no final do ano, no começo do ano, eu criei uma meta para esse ano, para esse período novo que está se iniciando, vou emagrecer, vou ganhar dinheiro, vou trocar de emprego, vou estudar, seja lá o que for. A pessoa, em primeiro momento, ela percebe a necessidade, né? E nós sabemos o quão é difícil a gente traçar uma meta e realmente conseguir alcançar, principalmente porque, às vezes, é nosso hábito, né? É uma coisa muito comum da nossa sociedade, traçar metas por um período muito longo, né? A gente, esse ano de 2020 farei tal coisa. E o que é legal, eu vejo que é bom, a gente traçar metas para amanhã, para hoje, para esse mês, para um período mais curto, lógico, né? Você não vai abrir mão daquela meta a longo prazo. Você tem que ter um foco a longo prazo também. Só que o que eu percebo que ele coloca um contraponto entre a necessidade e o conforto, né? Quando a gente percebe o que é necessário fazer, a gente tem que criar regras ou absorver algumas regras que vão nos levar e conduzir àquilo que é o nosso objetivo. E isso tem que ser por algum tempo, porque
Se eu já sei que o meu objetivo é aquele, eu tenho convicção de que o meu objetivo é aquele, eu tenho que fazer com que o caminho, né, que é ditado pelas regras, ele seja suave. E qualquer caminho, ele só se torna suave quando eu conheço o caminho, né? Quando o meu cérebro conhece o caminho, quando eu tenho eu conheço o caminho original, conheço os atalhos, enfim. E isso gera conforto. Aí eu começo a questionar também a colocação dele, eu acho bacana isso, porque ele contrapõe muito essas questões dentro do contraste do cérebro humano. A gente tem que agir, primeiro, pela necessidade, pela regra, ter o equilíbrio para fazer com que essa regra vire um hábito saudável, né? Não seja um vício, um hábito saudável, e também tomar cuidado, porque esse hábito saudável também não se transforme numa situação de zona de conforto, onde a gente fala assim, não, aqui eu já conheço, eu já estou bem nessa área, esse caminho eu faço todo dia e eu não vou mudar. Aí, de novo, a gente tem que criar uma regra até para se contrapor. É muito legal isso, eu acho bacana. Show de bola. O Lucas coloca ali, o mundo não precisa mais de motivação, precisa de disciplina, né? O Wilson colocou lá também, a disciplina é o que impulsiona para o hábito, exatamente isso. E o seu Geraldo deu um exemplo, né? Na realidade, através de uma pergunta. 50 anos de casado, será um hábito? E aí, seu Geraldo, acho que só você pode responder nessa sala aqui, hein? Legal? Mais alguém quer fazer algum comentário? Vamos para a tarefinha? Tranquilo aí? Então, ele pede aqui na parte da tarefa para você fazer qual é a diferença entre disciplina e hábito. Para você explicar aquilo que você entendeu, como você compreendeu essa situação. Aí um pouco do que a gente respondeu para a Nalva lá, né? Quantos dias levam para adquirir um hábito simples, mediano e complexo? Certo? O que são hábitos? Estude mais sobre isso. Daí aqui ele dá alguns livros aqui de sugestão. O Poder do Hábito e o outro é A Única Coisa. São 2 livros ali que ele sugestiona para fazer a leitura. Depois que você liste 3 tarefas que você precisa criar, um novo lifestyle, né? Um estilo de vida. E comece hoje. Essas 3 tarefas têm que estar correlacionadas à mudança de hábito aí, né, gente? Comente sobre as comparações de regra e hábito. O que você entendeu sobre isso? Tranquilo também? Bem sossegado ali, né? E explique para 2 pessoas a diferença entre a regra e o hábito. E convide eles para iniciar um novo hábito com você. Arrume um parceiro aí para poder fazer alguma mudança de hábito aí que você pretenda. Legal? Vamos para o próximo ou mais alguma observação? Bora lá então. Câncer da prosperidade. E aí, tamo junto. Tá fazendo as tarefas? O Titi vai brigar. O general vai meter um canhão em você se ele não estiver fazendo as tarefas, hein? Faz as tarefas, são todas simples, tá? Eu, antes de subir as tarefas no curso, eu ponho pro meu filho Lourenço, de 6 anos, ver se ele consegue fazer. Ele dá conta de fazer. Tô brincando, não faço não. Mas é bem simples, você tem que fazer, tá? Agora a gente vai falar do câncer da prosperidade. O que é câncer da prosperidade? É quando você tem drive errado. O câncer da prosperidade é quando os seus anticorpos naturais não conseguem superar coisas de crenças erradas, experiências, bloqueios errados, e eles começam a invadir todas as células. Eu vou te falar, vou comentar poucos aqui, mas eu vou te falar. Ganância. Meu Deus do céu, ganância é terrível. Quando a pessoa é gananciosa, ela troca tudo por dinheiro. Troca a esposa por dinheiro, troca tudo. E aí você vai notar uma coisa que é fato, tá? Dinheiro, ele não muda ninguém. Nunca vi. Eu já vi gente falar que muda, mas eu nunca vi pessoa mudar por causa do dinheiro. Eu vi ela revelar quem ela era. Dinheiro é potencializador de caráter. Então a pessoa tá lá humildezinha, né? Ganhando um salário mínimo. Você põe 1 milhão, ela vira o capeta,
ela já era o capeta, só estava incubado. Ela não mudou. Isso aí perdeu o coração. Ah, não sei o que. Não, o coração dele já não era empenhado. Todas as vezes que eu fecho negócios multimilionários, todas as vezes que eu faturo altos valores, ela fala, por favor, não perca o coração. Eu falo, não tem como. Você conheceu esse cara que tinha 16 anos de idade. A gente vem crescendo igual um foguete da NASA. E você sabe que isso não faz diferença pra mim. Abrindo o coração pra você, muitas pessoas mandaram mensagem me criticando. Eles acham que eu ganhei 20 milhões nessa mentoria. Na verdade, eu não ganhei nem perto disso. Só que se você for ver, quem assistiu a aula ao vivo, ainda contei. Tanto fica com o governo, isso aqui fica com o meu sócio, isso aqui vai pra empresa, isso aqui é custo, não sei o que, isso aqui. Tô te falando que você é meu pupilo, eu posso contar pra você. Mas a verdade é que não muda nada pra mim. Se você, na moral, pelos meus filhos, pela minha esposa, pelos meus pais, pelo Deus vivo, não mudou nada na minha vida. Por quê? Porque eu não preciso disso pra avançar. Isso não é trampolim pra mim. E eu não estava precisando de dinheiro para pagar nada e nem comprar nada. Uma pessoa mandou mensagem assim: parabéns, eu não posso fazer, mas você vai comprar seu avião. Eu não preciso de dinheiro para fazer isso. Só que não é porque tem abundância em recurso financeiro, é porque isso não faz diferença para mim mesmo. E tem um drive lá em Provérbios que fala assim: o honesto, ele pode cair quantas vezes ele quiser, ele vai se levantar. Então não tenha medo de quebrar, você não é isso, você não é sua condição. Eu não sou um multimilionário, eu sou imagem e semelhança do Criador. Então eu acho que milhões é pouco dinheiro pra mim. Aí você fala, Pablo, certamente eu vejo em você alguém que vai ser bilionário. Eu não sei se eu vou parar aí. Não é sobre a grana, mano, é sobre honrar o Deus vivo e sobre, sabe, disseminar a sabedoria na terra. Eu quero provocar um reset nessa geração. Então é muito simples. Eu não me apego nem nisso, nem no pouco, nem no muito. Tanto faz. Eu sou imagem e semelhança. Imagem e semelhança não rebaixa a cifra de dígitos, 7, 8, 9, 10, 11 dígitos. 11 dígitos você nunca ouviu falar. Na verdade você já ouviu, né? 10 dígitos é bilhão, aí dentro do bilhão tem mais, isso aí você já ouviu. Se você quiser saber o último número que a gente consegue entender, chama zepta. É a 10ª potência elevada à 10ª potência. Mas é o seguinte, por que eu tô te falando isso? Porque existe câncer. Você, por exemplo, tem ambição, você aprendeu errado. Ah, eu sou ambicioso. Não tem que ser. Pablo, se eu não sou ganancioso nem ambicioso, o que é que eu tenho que ser? Alguém que tem propósito. Quando você entender que tem propósito, não vai ser sobre você, vai ser sobre nós. E eu não vou ensinar, eu já pus na minha cabeça. Toda vez que eu vejo alguém ganancioso, ambicioso, se é seu caso, você precisa mudar rápido, senão você não é bem-vindo aqui. Alguém ambicioso e ganancioso, ele quer prosperar para vingar dos outros. Ele quer prosperar para mostrar o império dele. Ele quer prosperar para não transbordar. Deus me livre. Eu não quero ser a pessoa que ensina alguém a fazer isso na Terra. Então nós somos uma unidade, nós somos uma grande família juntos. Nós somos um QG do céu na Terra. E é muito simples. Isso aqui tudo não é sobre mim nem sobre você, é sobre nós. Só que esse câncer corre a várias pessoas. A pessoa quando potencializa ali, larga a esposa, larga o marido. Ah, essa pessoa não quer me acompanhar. Calma, Jesus teve paciência com você, ué. Eu tô tendo paciência com você, porque você não vai ter paciência com o seu cônjuge. Você falou que ia morrer do lado dele até a morte o separe. Então viagem não. Eu vou falar só esses dois cânceres e eu vou te falar, qualquer coisa, às vezes que tá no seu coração, uma inveja incontrolável, pode ser um câncer. Não existem coisas que são câncer, que na verdade todo mundo tem câncer. O negócio é que tem anticorpo suficiente para combater o câncer. Quando você vê que algo tá lastrando, você tem que parar a sua vida, para largar tudo, para você tratar do câncer. Se você ainda tiver, você vai responder as tarefas, você vai pontuar se ainda tem algum tipo dessas coisas aí no seu organismo. Se você não tratar, você não consegue ser multimilionário. E se for, vai ser a custo de matar várias pessoas. Várias pessoas você vai ter que sugar para fazer coisas por você ou então na sorte. Eu acredito que se você seguir aqui meus passos, eu seguir minha direção, os meus passos não. Você não vai precisar de ganhar nem na sorte, nem matando os outros, nem usando estratégia errada. Tamo junto, vai fazer as tarefas. E aí, o que pegaram nessa parte aí? Câncer da prosperidade. Não aprenderam nada? É o silêncio que precede o esporro, né? Aqui é o silêncio que procede o esporro. Ele é muito direto, né? Então o pessoal tem que assimilar primeiro, calma. Vontade de falar, tenho certeza que todo mundo tem, mas tem que deixar o pessoal aí, né? No silêncio, falar um pouquinho, se manifestar. Vamos lá, galera. Dá a sua opinião. Pedro, Olha, eu achei muito legal quando ele fala que o dinheiro não muda pessoas, né?
Ele apenas potencializa essa pessoa, não, ele potencializa o caráter de cada um. Então, na verdade, o dinheiro, eu achei bem bacana isso. O dinheiro não muda, né? Você acha que você vai ficar milionário e que você vai mudar, não. Você só vai potencializar o caráter que você já tem. Eu achei isso bem bacana. É o que o Christian comentou aqui, né? É. O que mais ali, gente? O que ele fala sobre a parte do câncer, sobre o título, principalmente, né? Como que ele trata isso? O que ele começa dizendo que esse câncer é o que, na realidade? Ganância. Acho que alguém colocou aqui ambição. Isso, o Christian colocou lá, ambição. Eu acredito que a ambição ela é necessária. Para qualquer um vencer na vida, a ambição é necessária. Eu não vejo a ambição como... porque existe uma forma negativa, né? De falar ambição. Mas eu vejo a ganância, que é a ambição negativa. Porque se você não tiver ambição na vida, você vai ser sempre medíocre. Não, você levantou a mão? Manda aí. Oh, não, já falei. Tem que tirar minha mãozinha, né? Já tirei para você. Ele coloca a ganância ali, como a gente falou, na realidade a ambição, né? Como você citou. Já tirei. Então, a ganância e nem a ambição, ele fala que é para a gente ter, que está errado, né? A forma como ele coloca. E é um ponto de vista dele e o que a gente aprendeu é dentro disso, dessa contextualização do ponto positivo da ambição. Mas o que ele falou aqui, realmente, você não precisa ter nenhuma das duas quando você tem um propósito. Né? Então, ele destaca bem nessa parte daí. Quer comentar alguma coisa, Charles, sobre isso? Não, o Gelson levantou a mão. Tá. Pode falar, Gelson. Não, mas se tiver alguém querendo falar, pode ficar à vontade. É só porque esse silêncio, né? Tal. Mas eu concordo. Eu ia falar bem, Charles, a questão da ganância e da ambição. Eu sempre ouvi a pessoa falar, tipo aquele comentário, né? Eu tenho uma inveja boa, uma inveja santa. Inveja é inveja, ganância é ganância, ambição é ambição. Né? A gente sabe que ter ambição é algo que é considerado saudável também, mas hoje ele abriu o drive para mim. Né? Eu sempre fui incomodado, tanto com o sentimento de ganância quanto o sentimento de ambição. É algo particular. Hoje ele abriu um drive para mim. Tem uma opção, uma terceira opção, que até então eu tinha pensado nela dessa forma, como ele colocou. Que é, você pode não ter ganância, você pode não ter ambição, mas pode e deve ter um propósito. Achei bacana. Aí abriu uma chave. O propósito é algo que realmente é uma coisa para a vida toda. Bacana isso aí. O que mais que ele colocou? Para mim, ali, o negócio, dentro do negócio, quando eu entendi o propósito, para que eu estou nele, fez um sentido muito mais amplo e acho que eu consegui ter muito mais força motriz para chegar onde eu quero. Então, é uma somatória de pequenas vitórias, né? Então, acho que o propósito, ele se torna uma somatória de pequenos propósitos. Perfeito. A Jane colocou lá, ambição sem ética vira ganância, né? Desculpa. O propósito é uma somatória de pequenas vitórias. Ok. O que mais, gente? Com relação a tudo isso, também o pessoal, quando começa a ter algum tipo de resultado, o que ele fala lá? Que a gente precisa ter calma, porque muitas vezes a gente tem um cônjuge, tem um parceiro, e esse parceiro não acompanha o ritmo. Né? E você quer avançar, quer evoluir, mas a outra pessoa não quer. Então, você tenha paciência para você poder conduzir essas questões, né? Ele dá um... Não adianta largar, não, viu? Porque depois dá problema.
Tá bom. Experiência própria. Outra coisa, ele cita Provérbios lá também, né? Que o honesto pode cair quantas vezes ele quiser, ele vai se levantar. E aí ele salienta que não precisa ter medo de quebrar, né? Como que vocês veem esse Provérbios, hein? Você vai falar de novo, Gelson? Pode falar. Vou falar então. É o seguinte, eu já vi isso acontecer, sabe? Eu acho que o dinheiro, a riqueza, do ponto de vista econômico, grana, dinheiro, ter bala na agulha para gastar com quem quiser, isso é muito pouco, isso é muito pequeno. Tem um amigo, posso chamar de amigo que eu conheci pessoalmente, uma pessoa que tinha uma oratória fantástica, muito coerente, que é o Padre Léo, falecido Padre Léo. E ele falava assim, tem gente que é tão pobre, tão pobre, tão pobre que só tem dinheiro. Então eu vejo que o dinheiro, às vezes a gente foca muito sucesso na questão da grana, né? De uma conta bancária recheada e tal. Estou dizendo que isso não seja importante, tá, gente? Mas tem coisa mais importante que isso. E eu já vi isso muito acontecer, né? E não em altos níveis, em altos níveis, mas em níveis até menores, assim, do cotidiano, da vida cotidiana da gente, no dia a dia, numa comunidade, numa própria empresa onde você já trabalhou ali e tal, que é mais perigoso do que o dinheiro é o poder. Então, você quer conhecer uma pessoa, de fato, não dê dinheiro para ela, não, dê poder. Porque quem quer muita grana, quer ganhar muita grana, quer ter dinheiro demais, para falar assim, poxa, eu tenho dinheiro para, sei lá, para queimar, né, e jogar no lixo e tal. Essa pessoa, na verdade, ela não quer dinheiro, ela quer poder, né? E o poder, ele tem um propósito, né? O poder no sentido de eu sou melhor do que fulano, doutor, ciclano, ou do que todo mundo. Eu acho que esse é o cuidado que a gente tem que ter quando ele fala da ganância e da ambição, né? O propósito, ele vai além da gente. O propósito, ele não pode ser somente meu. Ele tem que ser para mim ter um propósito, ele tem que estar associado a alguém, pelo menos. Eu achei bacana quando ele cita a união conjugal aí como um exemplo bacana. Eu sou suspeito para falar, eu gosto de lavar vasilha, eu gosto mesmo, eu tenho prazer em lavar vasilha, né? Aqui em casa eu sou o lavador de vasilha oficial, quem me conhece, Glória Adriano sabe disso, às vezes eu vou para casa dele, a gente está lá, não lava não, eu gosto de lavar. Eu sou assim, eu aprendi desde pequeno, uma característica minha. A minha esposa gosta muito de cozinhar e cozinha muito bem. Então, quando ela vai para a cozinha para cozinhar alguma coisa, eu já dou um jeitinho de encostar e fica ali, me dá a vasilha aqui para lavar. Tem hora que até briga comigo, não é para lavar isso agora, não. Mas, enfim, é um exemplo gana, é legal. Mas eu percebo que tem que haver uma parceria ali, sabe? Tem que haver algumas coisas que ele falou lá atrás, do de acordo, da concordância um com o outro. O propósito é isso. A gente quer, eu e minha esposa, queremos construir algo e chegar num determinado lugar juntos, né? Então a gente tem um propósito junto, entre eles educar nossos filhos, criar nossos filhos, fazer com que eles possam dar continuidade nessa jornada aí, construindo a família deles, enfim. Então eu percebo que essa questão do propósito, ela sobrepõe isso tudo, e o cuidado que a gente tem ter é com relação à questão da ganância e qual que é a outra palavra? Ganância e... Ai, falhou aqui agora, fugiu. Em relação a ter poder, né? Porque tem ambição, perdão, obrigado pela contribuição. Então a gente tem que tomar cuidado com a ganância e com a ambição pelo poder. Porque eu já conheço pessoas que têm grana, bala na agulha, tem dinheiro, assim, se você for olhar bem, o cara tem muita grana. Mas é de uma simplicidade no cotidiano, no trato com as pessoas. Você olha para a pessoa, pô, esse cara aí, será que ele tem dinheiro mesmo? Algumas pessoas podem perguntar. Porque não é uma pessoa ambiciosa no poder de dominar os outros. Eu acho que o caminho é um pouco por aí. Show de bola. E ele sempre salienta, né? Não é nunca sobre dinheiro, mas na realidade, como ele comenta, é realmente honrar a Deus, né? Honrando a Deus, a partir do momento que você gera prosperidade para você e para outras pessoas,
É uma forma, né, poderosa aí de honrar essa vida que a gente tem aqui. A Jane coloca lá: o propósito é o que move você acordar todos os dias, sabendo onde você quer chegar. Mais alguma coisa, gente? Ou vamos para as perguntas? Ô Pedro, eu tô me segurando aqui para não ficar falando muito, mas essa eu acho que vale a pena. Hoje a gente foi mostrar um plano para um rapaz e ele contou uma história, estava eu e o Charles, ele contou uma história de um funcionário dele que recebeu uma oferta de trabalho para ganhar 2,5 vezes a mais ao lado. O funcionário dele só virou pro cara que fez a proposta: tá, eu vou ganhar 2,5 vezes a mais, mas você 3 vezes mais maltratado. Quero não, muito obrigado. Aí esse cara, o vizinho, né, de empresa lá, vou oferecer pro seu funcionário 2,5 vezes mais salário. E ele falou que ia ser 3 vezes mais maltratado. Você maltrata ele? Ele falou: eu não, quem ia maltratar ele é você. Eu nunca falei um palavrão com ele. Então ele está aqui porque ele quer. Eu não segurei. Essa resposta que te deu foi ele. Então, assim, é muito mais, né? E a gente vê isso em todas as esferas da sociedade. Ele é um lanterneiro, né? É de oficina, e o cara que trabalha para ele, com certeza, tem muito menos estudo, conhecimento. Mas ele só percebeu que o cara trata ele bem, tem teve uma experiência boa com esse cara, e ali eu acho que ele não troca por salário melhor nenhum. Vocês entenderam a correlação? Demar, eu acho que você assistiu a aula próxima já, a próxima aula aí já. Já? Então vamos eu acho que você enganou a torcida aí. Maravilha, então, obrigado por contribuir aí. Bom, ali na parte das tarefas lá, explica o que é o câncer da prosperidade, né, com as suas palavras. Você acredita que o dinheiro muda as pessoas? Por quê? Explique com as suas palavras. Né, o Gelson deu um spoiler bem interessante ali. Comente sobre a frase: você não é a sua condição. Tome uma atitude ainda esta semana por decisão e não por condição. E é bem diferente. Alguma dúvida nessa parte sobre decisão e condição? Tranquilo? Qual é a relação entre ganância, a ambição e o propósito? Foi bem discutido aí também na aula. A outra coisa é qual a diferença... Não, ali já foi. Cite 3 coisas que são como um câncer em sua vida. Faça uma tarefa para tratar cada uma delas mais rápido possível. Transborde na vida de 3 pessoas que você aprendeu nesta aula. Pode ser por telefone, ok? Só por curiosidade, quem está contribuindo com alguém ou comentando sobre isso, passando para frente esses conhecimentos aí, só por curiosidade, para a gente poder partir para o próximo aqui. Parem rapidinho para nós, hein? Aldemar Henrique. Legal. Quem mais, gente? Pedro, eu faço essa semana. Um colega que me ligou, fala com o dele e tal, e assim, eu me inspirar a conversar com ele com base no que a gente está vivendo aqui. Eu achei muito bacana. Legal. A gente está conversando, tá? Sim. Realmente eu quero ajudar esse cara, muito. Bacana. Lucas, você ia comentar? Sim, eu faço discussões diárias com a Amanda aqui sobre os temas e a gente tenta tirar o máximo possível que pode, assim, espremer bastante a laranja para ver o que sai. E a gente discute tema, acaba entrando em umas loucuras às vezes também, mas a gente discute o tema todos os dias. Ontem eu não pude participar da aula, até peço desculpa a vocês aí, mas hoje a gente já está aqui discutindo algumas coisas também e tal, então a gente tem sempre compartilhado um com o outro, assim, por enquanto, né? Que bacana, bacana, isso é bom. A Jane está dizendo que compartilha com o filho e com o marido lá também. Mas eu quero ouvir você, Jane, eu não quero só ver você escrevendo aí, eu quero que você abra a tua tela e fale aí para nós.
pessoas querem te conhecer, querem saber quem que é a Jane. Se você se sentir à vontade também, tá? O que mais, gente? Mais ninguém? Então vamos pro próximo lá. Vamos criando coragem aí. Quem ia falar, pode falar. Não, eu só ia comentar que eu comecei esse tipo de assunto, esse tipo de discussão com o filho de uma amiga. Aqui onde eu tô é perto da rua e tá muito barulho, por isso que eu não tô abrindo meu áudio. Mas ela tem um filho de 22 anos, que eu comecei a apresentar o plano para ele, ele tá conhecendo, se interessando muito, e a gente troca muitas ideias sobre esses assuntos, porque ele segue alguns perfis muito bacanas, e a gente começou a trocar muita ideia sobre isso hoje. Ele me passa muita informação bacana, e eu tô passando muitas desse curso para ele também. Tá sendo muito legal essa troca. Que show, que show. Aí, e Joacir, eles que conversam bastante lá também. Eli e Joacir, vocês já apareceram aí também, a hora que vocês quiserem, fiquem à vontade, tá? Né? Então, eles sempre dão uma olhadinha, uma dica aí, né? Como eu posto um dia antes, as perguntas, já dão uma olhadinha já para ter uma noção do que vem pela frente, né? Nos temas seguintes aí das aulas. Quem mais quer falar alguma coisa, gente? Tranquilo? Então vamos para o próximo. Lá no final daí vocês falam um pouquinho mais, então. Vamos lá, então. Hábitos de pessoas pobres. Veja se bate com aquilo que você falou aí, Aldemar. E aí? Eita, mas você tá avançando, hein? Se estiver fazendo tarefa rápida, eu vou te caçar, hein? Eu tenho relatório analítico aqui, eu vou te pegar. É pra fazer no máximo 2 aulas por dia, isso é nosso combinado. Segue a mentoria, segue o programa. Senão vai dar obesidade cerebral. Ah, não tô fazendo nada, vai ler a Bíblia. Vou dar uma tarefa, você lê a Bíblia quando você não estiver fazendo nada. Pablo, já li muito, ora. Pablo, já orei muito, jejua. Põe a música do Antônio Cirilo e vai adorar a Deus. E pronto, não tem segredo. O segredo é o seguinte, não tem segredo. Aqui tudo é aberto, você é meu pupilo nisso aqui. Quando a gente estiver lá na fase 6, eu não vou chamar você de pupilo mais. Eu vou te olhar na mesma altura dos olhos e aí o negócio vai estar mais feio, tá? Pupilo é temporário. Hábitos de pessoas pobres. É o seguinte, me falaram, ó, os hábitos. Eu não tô falando fofoca ainda não, é o jeitinho. Me falaram, eu já ouço, eu já falo, não quero saber. Mas por quê? Você não tem paciência? Não, eu já fui pobre demais, eu já usei demais tempo de me falaram. Tudo que a pessoa vai falar, segundo o hábito, não é ele, é a gente. Olha o que o pobre faz. Mas você quer falar mal da classe econômica, dos... Não. Quer falar de gente produtiva. Ele sempre vai arrumar uma justificativa para não fazer algo. Por exemplo, você está aqui no curso, uma galera me xingou, mas você não está entendendo. É óbvio, né? 7 milhões de pessoas ficaram ouviram falar disso e quase 208 mil e poucas pessoas cadastraram na semana do desbloqueio. Imagina. Um tanto de gente nem sabe do meu caráter nem de nada. Então essas pessoas acharam que eu ia trabalhar de graça para elas. E aí o que aconteceu? É muito engraçado. A mulher mandou uma mensagem que me marcou. Eu até estava gostando de você, mas você xinga. Nunca que você vai ser meu mentor, boca suja. Aí eu falei, a pessoa gosta de... Ela não dá conta de fazer o negócio, ela vai sempre arrumar uma justificativa. Você anota assim, um pobre tem um comportamento. Toda vez que ele não der conta de fazer algo, ou ele vai dar uma desculpa ou uma justificativa. Você vai ver o que é hábito de gente estável, gente rica, milionário, bilionário. Só que aí você vai ver a última aula. Acompanhe, esse modo é chocante, tá? Presta atenção. O que o pobre tem? Ele sempre fala no agente. Ó, estão falando. Quem está falando? Eu vou te explicar como é que você combate isso. Quando você estiver num diálogo com uma pessoa desse nível, não tem nada a ver com o nível financeiro, nada disso. Não é para humilhar as pessoas, mas é para você entender o código e você não gasta mais energia. Quando a pessoa fala assim, estão falando. Aí você fala, falando quem está falando? Não pergunta o que estão falando, pergunta quem está falando. Não, todo mundo. Ó, conversa. Todo mundo são quantos? Eu conheço a mentalidade pobre de alguém quando a pessoa fala assim, ó, meu Deus, mas tem um tanto de casos negativos. É muito caso. Ele fala com pressão, assim, ele faz uma inflexão vocal e põe pressão, assim. Não, é muita gente. Muito é quantos? 3? Não, 2. E o que é muito? Não dá para entender. Então,
Um hábito que pobre tem é exagero, é falar sempre em nome dos outros. Qualquer tanto é muito. Ah, me ajuda. Por que você não tem que ter esse tipo de comportamento? Porque isso revela a sua mentalidade. A pobreza que há em você sai através da sua boca, do seu comportamento, da sua fala. Pablo, então você está querendo separar os grupos. Não, eles já estão separados. Eu não consigo ter trabalhando comigo, eu não consigo ter alguém trabalhando comigo com a mentalidade pobre. Vou te falar, ele vai ter muita inveja de mim. Olha o pobre, olha o comportamento do pobre. O pobre fala assim, eu que fiz esse cara ganhar dinheiro. Que mentira! Que mentira! Tem uma síndrome de gente em volta de mim que fala, eu que fiz você explodir. Engraçado, que você não pega alguém aí normal e faz explodir também. Aí corta a graça de todo mundo. Um amigo meu, só você subir no meu palco, você ficou famoso. Engraçado, eu subi nos 300 palcos, quer dizer que foi no seu que eu fiquei famoso? Por favor, responda isso. Eu pergunto, né, que eu tenho inteligência. Eu já vi umas 50 pessoas subir no seu palco, só eu fiquei famoso por quê? Engraçado, seu palco fez eu ficar mais famoso que você, qual que é o problema? Calma. Essa síndrome de pobreza de eu fiz isso pelo outro, não fez. Você trabalhou numa empresa, você não fez ninguém ficar próspero. Você tinha um salário, você ganhou por isso, então você fez, foi ele que fez você ganhar um salário. E deu invertida, né? Então esse hábito de pobres é um negócio que você tem que cortar. Você vai fazer na tarefa em uma lista de coisas que você tem que são hábitos de pobre. Por quê? Porque se você não se livrar disso, você não muda a sua mentalidade e esse processo que a gente está aqui é uma metanoia. O que é metanoia? Mudança de mente em grego. Vai ter uma aula falando só disso. Não adianta. Mentalidade pobre, resultado pobre, família pobre. Não fazer isso não, tá? Larga isso aí, faz sua tarefa. E a cada nova aula fazendo tarefa, vai clarificando a mente. E eu tenho certeza que você não tem orgulho de carregar essa mentalidade pobre. Eu não falei mentalidade de pobre, eu falei uma mentalidade pobre. É muito diferente, tá bom? Vá cuidar da sua vida e tamo junto. Daí... Ele soltou uns verbos aí, né? Eu já escutei falar também que ele xinga muita gente. Já me falaram que ele xinga todo mundo. Depende do que entende como xingar, né? O que vocês pegaram aí? Ô Pedro, Nessa que eu questão tava... Por favor, pode falar, Nalf. Nessa mudança de mente, da questão do metanoia, tinha um professor na faculdade que ele falava que não há metanoia sem abandono da mentalidade antiga. Então, talvez esse hábito de trocar seja algo que precisa exercício, né? Porque você converter a sua mentalidade não é um canal de 360, literalmente 180. Você vira, você muda. E esvaziar-se do que você já tinha para trazer um conhecimento novo, para trazer uma prática e vivenciar um propósito novo, é algo de que a gente precisa ter, primeiro, paciência com a gente mesmo, mas seguir firme nesse propósito literal de metanoia. Exatamente. E complementando o que ele diz ali, e acho que a gente já ouviu isso, ele fala que a gente precisa morrer para a gente poder viver. Né? O que significa isso? Você precisa deixar um hábito antigo, você precisa morrer com um hábito antigo para você desenvolver um outro. Você tem uma meta, então você mata ela quando você chega nela. Agora você vai criar uma nova. Ou seja, esse é o processo, que você precisa morrer para você poder viver. Uma semente precisa morrer para poder germinar, para poder gerar um fruto, uma árvore. Né? Então, o processo entra dentro desse contexto, como você mencionou do teu professor lá, Karina. Obrigado. Lucas? Então, ele fala sobre a mentalidade aí, né, de uma pessoa que é pobre. A gente pode até, talvez, mudar isso por uma pessoa que tem a mentalidade de escassez, que ela vive num momento de escassez em que ela se acha responsável sempre pelo sucesso dos outros, pela fortuna dos outros. Ah, eu não vou dar meu dinheiro para fulano de tal, eu não vou pagar. Eu achei que o curso era de graça, eu não vou pagar para ter o curso, não. Ele tem que me dar isso de graça. Ah, eu fiz fulano de tal o sucesso que ele é.
Então, eu lembro eu lembro não, né? Eu tenho um líder na minha empresa que ele uma vez falou para mim assim, cara, não fui eu que te promovi a gerente, eu te coloquei na prateleira. E eu entendi que a função, às vezes, da nossa vida é colocar outros na prateleira, que é dar visibilidade para outras pessoas. Ele não foi responsável 100% pela minha promoção. Da mesma forma que eu não sou responsável pela desenvoltura 100% da minha equipe. Eu mostro o caminho para elas, alguns pegam as ideias, aplicam com disciplina e se dão muito bem, outros que tiveram o mesmo treinamento não têm o mesmo sucesso. Eu não posso dizer, fulano de tal, vendedor meu, é um sucesso porque eu treinei. Eu fiz parte do processo, mas as habilidades pessoais de cada um contam muito, o carisma conta muito, o que a pessoa tem de equilíbrio emocional conta demais. Então, o problema das pessoas é viver nesse momento de escassez e elas nunca vão conseguir transbordar na vida, porque elas ficam sempre pensando assim, eu não posso dar o meu dinheiro para ele. Não, se eu entrar no negócio da Emo, eu vou estar dando dinheiro para alguém. Não funciona desse jeito, sabe? Então, muitos não conseguem desbloquear, igual ele fala, né? Desbloquear a cabeça. E digo que eu muitas vezes fui assim também. Então, às vezes a gente não consegue ir para frente quando a gente pensa que se a gente é tão responsável assim pelo sucesso do outro, o que a gente está fazendo pelo nosso sucesso então? Por que a gente ainda não é bem sucedido no que faz se a gente acha que está fazendo o sucesso do outro? Então, é um pensamento de escassez. A gente tem que tirar isso da nossa cabeça. Uau, show, Lucas. Excelente colocação. É uma das coisas que eu, dentro do processo do negócio, inicialmente também eu tinha aquele conceito de que eu tinha responsabilidade sobre o resultado do outro. A hora que eu entendi que não é minha responsabilidade, é como você falou, a gente põe na prateleira e aí cada um com suas habilidades, como você bem pontuou, desenvolve o processo. A gente está ali para apoiar, né? Como você também mencionou ali. Então você tem o apoio, você tem toda a base, você tem toda a estrutura. Mas se você tiver sucesso, mérito seu. Se você tiver fracasso, o mérito também é seu, né? Eu acho que isso fica muito mais tranquilo, inclusive para desenvolvimento do processo, né? Porque a gente, e acho que nos módulos anteriores também, ele falou sobre carregar muita gente nas costas, né? Então, quando você consegue equalizar isso, como você consegue perceber, ter essa visão como você colocou ali, cara, fica muito mais tranquilo, fica muito mais leve o processo. E aí eu acho que flui melhor as coisas, sem sombra de dúvida. Obrigado aí pela tua percepção. Karina. Quando a gente entende que a gente está numa equipe, participando de algo ou parte de um corpo, quando a gente vê o resultado do outro elevado, a gente fica feliz com isso. A gente não fica pensando que a gente fez alguém chegar lá. Mas eu acho também que é interessante e importante para aquela pessoa que colaborou para o resultado do outro receber a gratidão da pessoa que tem isso para transmitir por ter chegado lá, porque a gente não consegue nada sozinho. E por mais que eu tenha alguns resultados, eu não tô lá por mérito apenas meu, pelo contrário. Então, acho que a gente fica feliz com o resultado do outro, mas a gente também precisa ter um coração com gratidão, né, por estar lá, por ter chegado lá. Eu estava nessa última viagem que eu mandei a foto e o vídeo lá, eu parei para pensar muito nisso, porque eu estava num lugar, a trabalho com uma empresa que eu já tenho, mas, por outro lado, eu também pude fazer o meu negócio, né? Então, se eu não tivesse nesse negócio, o que aconteceu lá não teria, eu não teria vivenciado aquilo, entendeu? Então, de me conectar com duas pessoas para estar no negócio. Então, eu não cheguei no meu resultado sozinha, né? Então, acho que a gente precisa receber também. E aí fica a minha gratidão ao Christian, o Charles e o Pedro por ter me trazido para esse negócio e por ter me dado o suporte e me suportar até eu chegar a diamante e sei lá até onde eu vou parar. Não quero parar.
Ô, Karina, na verdade, nós colocamos você na prateleira. Eu vou dizer como ele diz ali, estamos juntos até depois do fim, entendeu? Agora... Explica esse prateleira agora, para conseguir dormir. Ah, o que o Lucas falou, ué. Pode falar, Charles. Pode falar. Ah, o que o Lucas falou. O exemplo do Lucas. Você entendeu o exemplo do Lucas, Karina? Sim. Então, o Christian falou que você que fez o mesmo... Desculpa, Christian, pode falar lá, você vai abrir lá, pode falar. Não, buscando o mesmo exemplo do Lucas. Eles não colocaram de gerente, ele se colocou, né? Você se colocou no negócio, você é o negócio. Fantástico. Tá na prateleira ali, que é guardadinha. E olha que nós levamos uns 2 anos para poder te mostrar. Mas tamo junto, sempre. Mesmo assim, muito obrigada. Não, mas aqui é porque a gente acredita muito em você. O seu potencial. Você descobriu o seu propósito, o seu caminho, o seu tudo. Eu não tenho mérito nenhum. Você tem todo o mérito. Você é maravilhosa. A gente não, né? Já tem que mudar a frase ali, a mentalidade pobre, exatamente. Né? Nós somos a faísca. E aí tem gente que é pólvora, só que algumas pólvoras estão molhadas, né? Outras estão encharcadas. Então a gente precisa secar a pólvora e aí depois você põe a faísca. Aí pega fogo, entendeu? Gelson. Karina, eu achei bacana que você colocou sobre a questão do sentimento de gratidão, sabe? E eu tenho um pensamento que o sentimento de gratidão, a pessoa que mais é beneficiada com esse sentimento é a pessoa que tem gratidão e não aquela a quem é agradecido. A pessoa que faz alguma coisa por você, e quando faz isso desprovido de qualquer benefício próprio, a pessoa está olhando para você, puxa, ela pensa, olha que legal, essa pessoa ela tem um potencial, como eu percebo que a forma como os meninos têm tratado você aí, esse carinho todo, as pessoas muitas vezes conseguem enxergar em você um potencial que às vezes naquele momento está adormecido. O Tite usa aí muito, né? Usou, e a gente de volta e meia usamos o recurso da comparação da semente, né? E é legal, não sei quem foi que disse, se foi o Christian ou o Charles aqui 1 ou 2 dias atrás, que a semente, o tempo que uma semente de feijão leva para eclodir, crescer e se tornar uma árvore e dar frutos, não é o mesmo de uma macieira ou de um carvalho, né? E o agricultor, a pessoa que não é porque ela é melhor do que quem está numa situação de semente, é porque chegou primeiro, né? Então, a pessoa que consegue perceber, puxa, eu tenho o privilégio de ter chegado um pouquinho antes dessa pessoa e eu tenho a oportunidade de fazer com que a semente que ela possa eclodir. Estou fazendo nada demais. Qualquer um outro que tiver o mínimo de percepção que eu tenho, vai fazer ela eclodir, porque o potencial já é dela. Então, a pessoa que tem esse carinho e faz isso acontecer, ela não faz porque está esperando que ao pós você eclodir, você vai agradecê-la. De repente, às vezes a pessoa faz isso, vira as costas, vai embora e de longe fica observando você crescer e não fica esperando um agradecimento. O fato é que aquela pessoa que após ter eclodido, olhar para trás, puxa, aquela pessoa teve um papel importante, eu sou extremamente grato a ela. Mesmo que você não tenha dito verbalmente, não tenha colocado isso, mas você ter esse sentimento de gratidão dentro de você é o que vai fazer bem, especialmente para quem tem que fazer, você. Se você tem dentro de si o sentimento de gratidão, tá ótimo, é o que vale. Perfeito. Ô, Pedro. Pedro.
Pedro, caiu ou não? Pode falar, Carmina. Solta o verbo. Manda bala. Ele congelou, ele deve ter caído. Tá. Eu vou aproveitar a situação e todo o treinamento que eu tenho tido, e eu tinha conversado com o Pedro que chegaria esse dia, e eu tenho uma série de exercícios que tem sido executado e tudo mais para conseguir chegar nesse ponto. E eu descobri, numa conversa com o Christian um dia, o impacto do propósito da Karina com o negócio. E quando eu entendi o que era o negócio para mim e o que tinha despertado, e na conversa tanto com o Pedro, com o Christian, com o Charles, eu não lembro agora quem falou, um dia seria interessante você comentar sobre isso, e eu acho que hoje vem muito a calhar. O propósito da Karina com esse negócio é levar outras mulheres a entender que elas podem sim, através da vivência com a Amway e do sistema de ensino, principalmente, a se desabrochar, a saber quem ela é, trazer a sua personalidade à tona, a sua autoimagem melhorada, a sua identidade talvez resgatada, como foi meu caso. Então, quando parece florear demais, não é. Porque o Christian sabe da minha história, de onde ele me encontrou para eu estar no negócio, e o Charles sabe da minha história, de como ele pegou a Karina de caquinhos para transformar numa pessoa que hoje consegue sentar numa mesa, mostrar um plano de negócio para uma empresa grande, entende? Então, eu acho que é importante a gente não desistir de ninguém, seja quem for para que a gente apresente o negócio. Pode naquele momento parecer que não aconteceu. Tive resultado essa semana de um plano de janeiro, entende? Então, a gente acreditar na gente mesmo. Isso não é algo fácil, é um processo, mas através do nosso sistema de ensino e da forma com que, principalmente o Charles tem conduzido o grupo todo, eu não sei se todo mundo sabe, ele fez o meu processo de coach para chegar aonde eu estou hoje. Então, o Christian é aquela pessoa que sempre assoprou a brasa, né? E tipo, vai lá. E o Pedro literalmente tem me suportado, porque a etimologia da palavra é dar suporte. Então, acho que aqui é todo mundo querendo o resultado melhor do outro, e tá hoje olhando no olho de vocês aí por câmera, mas olhando para vocês e falando que a Karina é outra pessoa. Cara, bom, Charles melhor que ninguém sabe que isso não aconteceria antes. Então, isso tudo é um processo, literalmente, mas porque eu entendi o propósito que para onde eu vou levar o negócio. A minha missão primária nesse negócio é despertar mulheres com empreendedorismo, enxergar que elas podem sim chegar num ponto final, que é alcançar o resgate interno delas. Então, eu acho que quando a gente entende isso, levantar, acordar e seguir o dia, a rotina, do que a gente está falando desde o começo da noite hoje, de enxergar um propósito e o que né, o que a gente precisa fazer com rotina e tudo mais. A diferença rotina é aquilo que você faz no automático. E o nosso propósito é o que faz a gente acordar e executar sem dor. Olha, eu não caí. Que ótimo que você não caiu. Que bom que você estava aí. Quem caiu foi minha conexão. Não Pedro, escutei. amanhã, na hora que você for divulgar aí o vídeo, você vai ficar feliz de ver tudo que a Karina falou, viu? Bacana. Pois eu tô vendo ali pelo depoimento ali que a André colocou.
a gente percebe nela um coração muito grato, muito agradecido. Muito legal isso aí. Bacana. Parabéns, viu, Karina? Show de bola. Acho que o seu Geraldo vai falar. Pode falar, seu Geraldo. O áudio do Geraldo, para mim, está chegando ruim. Está falhando alguma coisa aí no áudio dele, acho que desde ontem. É que ele está ouvindo no computador e está retornando. Pai, tira o fone do ouvido. Acho que é o fone dele. Melhorou o som? Melhorou. 100%. Tá, mas aí eu não escuto vocês. Eu tenho mais tempo, tenho algum tempo de experiência empresarial. E o melhor negócio, né, até hoje, que eu tinha começado, antes, né, da gente empreender aí na Emory, uma pessoa me propôs assumir uma representação que eu tenho ela desde 1991. E eu não tinha a mínima condição se eu estivesse sozinho. Eu só quero dizer o seguinte, que trabalho de equipe. A gente está, né, todo mundo falando sobre né, sucesso e tudo mais, e eu vou ressaltar aqui a necessidade de trabalhar em equipe. E, nesse momento, eu fui com o Christian fazer um treinamento, e a minha equipe era enorme. Eram eu, o Christian e uma pessoa que é minha irmã no escritório. E um dia, a gente estava fazendo uma visita num cliente grande aqui em Belo Horizonte, e o representante do fabricante perguntou: quantos equipamentos vocês têm aqui em Minas? 50 clientes. E quantos técnicos? Aí, uns técnicos. Ele falou: mas funciona? A gente formou uma equipe. E o Christian rodou de carro o equivalente a não sei quantas voltas ao mundo, em alguns anos de trabalho. Equipe. Não se trabalha sozinho. E o sucesso, enquanto São Paulo tinha 17 equipamentos, ou uma quantidade muito menor, e tinha 5, 6 vezes mais técnico. E o mais importante, eu não tinha nenhum equipamento parado por falta de manutenção. E lá eles não conseguiam atender. Tudo é equipe, não é a qualidade da equipe, é a decisão da pessoa. O Cristo chegou para mim e falou assim: ô pai, eu não aguento mais trabalhar onde eu estou trabalhando. Falei assim: mas eu preciso de um compromisso seu. Só temos condições de fazer com essa condição. Eu falei: você pode ter a minha palavra. E essa palavra ele cumpre até hoje. Então, eu digo assim, não é louvando uma pessoa, é porque a gente não trabalha sozinho, a gente trabalha em equipe, e essa equipe tem que ter comprometimento. E o que eu vejo ele falar desde o início, esse menino, é o seguinte: você percebe que ele vem dando uma sequência de afirmativas, e hoje ele falou, né, sobre o câncer ele falou sobre o hábito, e é mais ou menos tentando colocar a gente dentro de uma... Eu vejo aí o Gelson, né, da opinião dele, e sobre a coerência das coisas que falam. Quando fala em dinheiro, ganância, ambição, para que a gente não confunda essas coisas e tenha, vamos dizer, a visão verdadeira. E eu estou vendo essa opinião que o Lucas deu, é que ele está conseguindo me entender bem. A Karina, a mesma coisa, o Gelson. Eu assim, me sinto que as outras pessoas, eu fico doido aqui, caladinho, esperando que elas se manifestem. Porque eu tenho certeza que elas... Porque para poder se manifestar, mas eu vejo a mensagem, que está entendendo que essa dinâmica
E gratidão a você, Pedro, por ter compartilhado essa dinâmica. Esse rapaz tem um posicionamento. Quando ele falou ali, poxa, eu subi no palco, e a pessoa falou assim, você subiu no meu palco, foi famoso. Eu falei, então, esse assunto que aconteceu conosco, e o Christian participou aí, eu estou muito mais ele, é o seguinte, é que as pessoas, às vezes, de longe, têm mania de falar assim, vocês se deram bem. Aí eu pergunto, mas quantas pessoas se deram bem? Eu fiquei lembrando aqui. Então, o mérito é da pessoa que assume o compromisso, da pessoa que se dedica e da pessoa que se entrega. Só isso que é mais ou menos para a gente poder ter o entendimento que esses ingredientes que ele está passando vão formando e cada vez mais me faz chegar a essa conclusão da importância de você entender sua missão aqui, da importância de entender seu propósito, da importância de respeitar a sua equipe, de contar com a equipe, que a gente não trabalha sozinho. O que a gente está fazendo aqui é formar uma equipe. Parabéns aí pela iniciativa, e eu estou percebendo isso. Gratidão, viu, Christian, por todo o apoio, por tudo que você fez. O que você transmite é aquilo que você tem, você não pode dar nada que você não tem. Então, gratidão a vocês todos aí por isso. Tá? Karina, parabéns. Tá? Você já começou. Eu estou transmitindo para outras pessoas, eu estou fazendo outras pessoas crescerem, eu estou replicando isso. Fantástico. Estou muito feliz. Quem? Não botei. Show de bola. Quem mais? Eu queria ouvir o pessoal aí que estão com as câmeras fechadas, alguma coisa aí. Mais uns 5 minutinhos aí para a gente poder encerrar, hein? Tem mais alguma coisa sobre essa parte do capítulo, mas acho que é tranquilo. Tem as perguntas também ali, mas acho que é bem tranquilo também as perguntas ali. Acho que uma dica extremamente importante ali que ele dá nessa tarefa é passar a ler a Bíblia nos próximos 7 dias, né? Orar, né? Rezar, dependendo da religião, fazer o jejum e adorar a Deus aí, né? As demais aí vocês dão uma olhadinha. O legal é que ele fala muito assim, você tá à toa? Vai ler um livro. Você tá à toa? Não tem que fazer, não, vai ler a Bíblia, já li. Cara, vai produzir, né? O povo para no tempo. Maravilha. Queria ver o Wilson, a Glória e o Adriano, o Sócrates. Queria ver um pouquinho o Sócrates lá também, se ele puder falar alguma coisinha para nós. Não sei se a Noelma e o Luizinho vão poder falar alguma coisa ali. A Adriana, que está quietinha aí também. A Sandra. A Andréia. A Jane. A Karina. Karina 2 ali, né? A Karina com I, não a Karina com Y. A Késia, que ficou também, está quietinha lá. Vai lá, Oi, Sócrates. Pedro. Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu estou mais caladinha porque eu estou um pouquinho atrasada nas tarefas, então amanhã já estaria atualizada. Então eu estou acompanhando aí e fazendo as tarefas no decorrer aqui dos vídeos. Maravilha. Mas assim, tô achando sensacional, fantástico. Que ótimo, que legal. Sócrates. Eu tô gostando também, cara. Eu tô achando muito bom, muito interessante aí. Mas eu só tô ouvindo, né? Assim, eu não tenho muita coisa para falar, assim, né? Só aprendendo aí, bastante novidade, né? Coisa interessante aí. E ele tá só no início ainda, né? Só estamos quantas no aulas? começo. 20 e poucas aulas, ainda tem mais umas 100 mais ou menos, né? Por aí. Então, tem bastante coisa aí para ver. Então, eu fico mais observando, eu fecho o áudio e a imagem e fico aqui, né? Ouvindo aí vocês e os vídeos do Pablo, né? Mas Legal. obrigado, valeu
Valeu aí pela oportunidade mais uma vez, tá? Imagina. Pelo pouco que eu te conheci, você tem muito para falar, tá? Então, se desapega desse negócio aí que você falou que não tem muito para falar, não. Tá. É um cara incrível. Ô Sócrates, até vou aproveitar. A gente só consegue se tornar um pouco melhor se você compartilhar a sabedoria que tem dentro de você. Isso a gente fala para cada um. E eu sei que tem pessoas que falam assim, você não tem nada de importante, eu fico calado, mas eu tenho certeza. Todos aqui podem contribuir com alguma coisa. Então, cara, tô aqui. Vocês não sabem como é difícil me controlar para não ficar falando o tempo todo. Tem poucas aqui na turma que sabem que a gente gosta de falar. Então, a gente tenta, nós estamos nos controlando. A gente não, eu me controlo muito para não falar e atropelar as outras pessoas. Então, tô esperando aí, ó, gente. Desce a lenha que... Mas a gente vai ouvindo aqui, que vocês têm mais experiência aí, a gente vai ouvir bastante aí, né? Aprendendo aí. Depois a gente começa a falar. Devagarzinho a gente vai falando também, né? Sócrates é nome de pensador, viu? É. Foi pra fora. Nossa. Ó, e tá no final aí, gente. Meu primo tá fazendo uma live maravilhosa. A Loki, rapaz, tá uma festa danada. A Júlia tá toda animada para assistir lá. Ó, a Adriana comentou lá sobre a questão... lá também. Ah, imagina. A Adriana comentou sobre a questão da Bíblia, né? Eu vou fazer um comentário, acho que pode ser interessante. Para quem já participou do Mastermind comigo, e aí, Sócrates, um pouquinho do que você falou, sabe? É tão bom e é tão rico quando a gente está dentro do Mastermind. O que é o Mastermind? É isso que a gente está fazendo aqui, só que com outro nome. E o rico é quando as pessoas compartilham as suas experiências pessoais. Por quê? Porque a gente começa a enxergar que quanto mais as pessoas compartilham, por que o grupo enriquece? Você vê esse grupo aqui, ele está sempre coeso, né? Então, assim, você vai começar a ver sempre as mesmas pessoas. É difícil, normalmente, uma pessoa de fora entrar. A gente fortalece esse grupo. Quando qualquer um compartilha, quando eu digo vocês, é nós. Quando nós compartilhamos, não existe falar bonito, pessoas que têm mais experiência. Aqui, a experiência, ela vem a partir do momento que você compartilha a sua experiência. Se você fala assim, vocês são mais experientes, não existe isso. Porque a nossa experiência é igual à sua. A diferença eu não posso dizer por você, é que quando eu estive presente da mesma forma como você, em um treinamento onde eu vi algo pela primeira vez, imediatamente eu procurei associar a minha experiência e expor o que eu achava relevante com relação a isso. E o que acontece? Várias outras pessoas que estavam no meu grupo também tiveram a mesma experiência que eu. Por quê? Porque está cada um num momento de vida. Agora, se você passou por uma coisa, teve um insight, poxa, uma coisa que ele falou, que o Pablo falou, me conectou com uma experiência minha de vida. Pô, vou mudar, eu vou compartilhar aqui. Poxa, o que ele falou vai mudar a minha atitude porque eu pensava assim, eu falava assim. Aí você está o quê? Você está colaborando com as outras pessoas que pensam igual. Outras pessoas que podem ter tido a mesma reação. O que acontece? Você acabou de ajudar indiretamente outras pessoas. Eu gosto, por que a gente fala aqui? É porque eu sei que simplesmente a gente ficar calado, nós não vamos enriquecer o grupo. Eu não espero, poxa, o Cris falou assim, a gente adora falar. A gente adora compartilhar, não é falar. Eu não quero aqui simplesmente ficar falando, porque eu sei disso, porque eu sei daquilo. Pelo amor de Deus, ninguém precisa disso aqui. Não preciso estar aqui compartilhando. Eu estou aqui para aprender com vocês. Agora, se a gente fica aqui só ouvindo, ninguém aprende nada. A gente simplesmente fica aqui ouvindo o Pablo. Então, a parte rica demais desse encontro é a gente ter perspectivas de outras pessoas. Tem a Valéria, que eu não tenho dúvida nenhuma. Quantidade de informação, eu conversei, ela teve aí com a gente numa orientação. Poxa, já passou um monte de coisa. Estou começando agora, estou fazendo isso. Se eu estou há 3 anos, você não sabe como é rico conversar com uma pessoa que acabou de entrar no negócio.
Porque a gente já viu tanta coisa, como é bom ouvir uma pessoa que está fresca, que tem novas ideias. Então, quando você compartilha as suas ideias, você compartilha as suas experiências, você enriquece a gente que está há 3, 4, 8 anos. Porque você está nova, você está com novas informações. Então, fiquem à vontade, se desafiem, se está com medo, põe a fralda e vai. É com medo mesmo, entendeu? Então, eu prometo, quanto mais vocês compartilharem as suas experiências, e não é falar por falar, tira do coração, prometo, a pessoa que mais vai ganhar com isso é você. Porque você vai ter um apoio aí hoje tem o quê? 23 pessoas para poder estar aí com você, para poder estar falando. E quando eu disse você, é qualquer pessoa, nós inclusive. Perfeito? Falei demais, tá vendo? Beleza, Dá beleza. nisso. Falando demais, aí só fala. Show. Que bom que você está com a gente aí, Sócrates. Gratidão Obrigado. por estar É junto isso, com a eu gente que aí. agradeço. Eu que agradeço. Maravilha, gente. Mais alguém quer falar alguma coisa? Não falei o nome da Valéria, mas a Valéria também, bem observado pelo Charles ali, porque é muita gente ali, às vezes passa despercebido. Tranquilo? Ô Pedro, quem geralmente contribui muito com a gente é a Sônia, né? Hoje ela está um pouco silenciosa, né, Sônia? Gente do céu, eu tô assim chocada. Que cara foda que é esse, Pablo. Eu tô assim, sem palavras. Estou encantada com o depoimento da Karina. Não te conheço, Karina. Parabéns, viu? Que coisa maravilhosa, seu crescimento. Muito feliz. Mas o Pablo é surreal, gente. Assim, de todos os mentores, né, que a gente vai aprendendo com eles um pouquinho, esse, sinceramente, tá me parando. Tá me deixando, assim, pensativa. Muito legal, muito bom, muito produtivo, muito gratificante, muito enriquecedor. Sobre o que o Charles falou, da importância das pessoas compartilharem suas experiências, reforçando o que a Sônia falou aí, eu conheço a Karine pelo grupo, né, da Lili, que é a irmã gêmea dela, né, e assim, eu fiquei encantada também com a história, como que cada pouquinho que um compartilha da sua vivência, da sua experiência, como que acrescenta e como que encorpa mais todo esse conteúdo maravilhoso. Gratidão a todos aí que estão promovendo aí essa mentoria. Está sendo fantástico. Show. Mais alguém, gente? Bom, então vamos descansar, vamos aproveitar aí para poder fazer uma meditação, agradecer pelo dia, ver o quanto pode melhorar. Amanhã tem mais, no mesmo bate-canal, no mesmo bate-horário. Vai ser fantástico estar com vocês. Eu já posto na sequência aí os materiais de amanhã daí, tá bom? Maravilha. Bom descanso para vocês. Todo mundo. Boa noite. Beijão no coração de vocês. Boa noite, beijo. Até amanhã. Boa Beijo. noite. Boa noite, pessoal. Deus. Boa noite. Tchau, tchau.